Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, uma aplicação muito útil para você utilizar com microcontroladores. A grande maioria dos microcontroladores que utilizamos tem 10 bits de resolução no conversor AD. Que tal converter esse conversor para um de 11 bits? Eu vou mostrar um segredinho nesta aula. Like de sempre, se inscreva no canal. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Se você quer um transformador toroidal sob medida para o seu projeto, toroid.com.br. Também Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, invista em componentes e na sua compra utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Estou aqui com o projeto, são 2 amplificadores operacionais. Faça também os nossos cursos de amplificadores operacionais, o básico e o intermediário, estão aqui na descrição para você. Vamos entender qual é a sacada do projeto. Como conseguimos 11 bits de resolução em um conversor AD, se o conversor AD normal de um microcontrolador qualquer tem 10 bits. Eu vou explicar para você. Imagine que eu tenho uma entrada aqui, o ADC-IN. Essa entrada aqui foi projetada para receber um sinal de 0 a 5 volts. Como a maioria dos microcontroladores que utilizamos, PIC, AVR, estes mais que já estamos mais acostumados a utilizar, mas você entendendo o projeto pode utilizar também com as famílias que trabalham com 3.3 volts. Mas vamos imaginar 0 a 5 volts aqui. Esse primeiro estágio aqui faz com que esta tensão de 0 a 5 tenha um ganho de 2, pois é um amplificador não inversor, tem 2 resistores de mesmo valor aqui, sabemos que o ganho do amplificador não inversor é o resistor de realimentação dividido por este resistor aqui que vai para o GND, mais 1. Portanto, se tem o mesmo valor, eu tenho 10 sobre 10K, que é 1, mais 1 dá 2. Então, eu multiplico esse ganho por 2. Só que eu tenho aqui um Zener. Esse Zener é de 5.1 volts. Você deve ter entendido o que acontece aqui. Se não entendeu, falo agora. Quando temos o valor indo de 0 a 2,5, que é a metade do caminho, teremos na saída aqui uma variação de 0 a 5, linear. Concorda comigo? Pois é ganho 2. Então 0 até 2,5 no ADC-IN vai 0 a 5 na saída aqui. E depois que ultrapassar esse limite do Zener, eu tenho uma linha reta de tensão em 5.1 no máximo, ou seja, ele não chega no 10, que seria o valor teórico, 0 a 5, 0 a 10, pois é ganho 2. Não, ele só vai até o 5. Então, este op-amp vai ser responsável pela metade da nossa faixa. Você já deve ter matado a charada de como obtivemos mais um bit de conversão. Ele trava em 5.1, pois a entrada máxima é 5 volts, com certa tolerância. Então, no máximo, teremos 5.1 em uma entrada do conversor. Tem um segundo operacional aqui, que recebe o mesmo sinal de tensão. Só que esse aqui, ele está com ganho 2, porém tem referência deslocada. Veja que eu não estou com GND aqui nesse resistor. Eu estou com 5 volts para deslocar esta referência. O que isso significa? Que eu terei uma variação de 2,5 até 5, neste ponto aqui, que vai provocar uma variação aqui, neste ponto, de 1 a 5 volts. Perdão, 0 a 5 volts. A faixa de 0 a 5 volts. Pois eu terei uma variação total de 10. No entanto, como o operacional está com GND aqui, ele não vai excursionar valores negativos de tensão. Logo, eu vou conseguir variar de 0 a 5 a partir do 2,5. Tensões abaixo de 2,5, esse cara estará em 0 volts. Então essa é a sacada aqui.
Em outras palavras, para você entender, uma variação de 0 a 2,5 na entrada provoca 0 a 5 no ADC1, e uma variação de 2,5 a 5 na entrada provoca uma variação de 0 a 5 no ADC2. E eu vou utilizar duas entradas, eu preciso utilizar duas entradas do meu microcontrolador, a maioria deles tem um conversor AD com 5, 6 ou mais entradas multiplexadas, eu utilizo duas delas e combino estes valores para obter esta faixa de 0 a 2047, que é a faixa de 11 bits. 2 elevado na 10, 1024, 0 entra junto na contagem, então é 0 a 1023. 2 elevado na 11, 2048, então é 0 a 2047. O 0 entra junto na contagem. Veja que eu tenho um conversor de 11 bits combinando duas entradas do microcontrolador, duas entradas de 10 bits, e com este circuito aqui, que é todo segredinho para nós. O software é muito simples, eu obviamente preciso ajustar isso no software do microcontrolador, mas eu basicamente faço as duas leituras e faço a soma das duas componentes aqui para obter uma variação proporcional. Então, uma variação de 0 a 5 aqui na entrada, na DC, vai provocar um valor digital de 0 a 2047, que eu salvo uma variável para utilizar no meu projeto. Bem interessante, não? Eu tenho a simulação, que fica ainda mais fácil de entender. Variação de 0 a 5 aqui, ó, aplicado na entrada do circuito. Na saída, que eu chamei de ADC1, eu tenho uma variação de 0 a 5, esta variação segue a tensão de 0 a 2,5. Aqui embaixo, como eu desloquei a referência para ter ali o 0 a 10, só que jogando com offset, então eu elimino toda a faixa abaixo de 0, porque ele está com ground. O LM358, é importante que você utilize ele para chegar o mais perto possível ali do 0 volts. Ele responde aqui a partir do 2,5. Então, 2,5 a 5, eu tenho na saída DC2 variação de 0 a 5. Combinando as tensões, fica talvez mais fácil ainda de enxergar. Vamos ver isso na prática também. Mas olha só, aqui em verde eu tenho a minha entrada. Quando a minha entrada está em 2,5, o azul está em 0 e o vermelho está no 5. Seguindo aqui, quando eu chegar no valor máximo da entrada, o vermelho segue no 5 e o meu azul está lá no 5, que seria o 5 no ADC2, na segunda entrada do ADC. Então, estou somando essa componente. E aqui, quando eu estou passando pelo 0, eu tenho o 0 no ADC1 e eu tenho o 0 no ADC2, que é o valor mínimo. Então, esta é a simulação. Também fiz aqui no LT-Spice a simulação com amplificadores operacionais ideais, que aí você consegue enxergar o sinal sem o ceifamento, ó. Então, na saída aqui eu tenho 0 a 10 volts. Veja que eu não coloquei o Zener de propósito aqui para você ver o que acontece. Então, sem o Zener de 5.1, ele iria de 0 a 10. Mas eu vou aproveitar apenas a faixa de 0 a 5 porque tem o Zener ali. Então, 0 a 2,5, 0 a 5. ADC2, olha o que acontece aqui com 0 volts de referência. Mesma variação de 0 a 10. Só que agora eu vou colocar os 5 volts, que é o que vamos utilizar na prática, neste ponto aqui. O vermelho vai ser jogado para baixo, 5 volts para baixo de offset, com esse recurso. Viram só? Está aqui, ó. Só que aqui o semiciclo negativo está excursionando tensões negativas. Como eu utilizo um LM358, que está com o pino 4 no GND, estas tensões negativas são eliminadas. Eu coloquei também um Zener na saída do ADC2 para compatibilização de impedâncias ali, não me preocupar com isso. Então, as duas entradas de conversão do microcontrolador que você for utilizar enxergam
mesma impedância para os dois ADCs. Perfeito? Temos aí a explicação. O software eu fiz no Arduino. O Arduino convencional, mas galera, esta função aqui, ó, que eu criei, ela retorna um inteiro de 16 bits. Se você não tiver esse typedef, você modifica para este retorno aqui, ó, unsigned int, tranquilo. Mas como aqui tem esse recurso, eu utilizei o uint16_t. Então ADC 11 bits aqui, eu passo os canais AD que eu vou utilizar. Então, se você utilizar um PIC, você passa o canal 0, canal 1, canal 2, conforme você configurou o próprio AVR. Aqui no Arduino, eu vou utilizar o canal 0 e o canal 1 como exemplo. E aí vamos ver no serial monitor. Esse pino 13 output aqui é só para ver o circuito funcionando. Então, blink LED, que todo mundo sabe fazer. Mas aqui é o que importa. Eu vou imprimir a leitura analógica do canal 1, a N1, e do canal 0, a N0, e o retorno do ADC de 11 bits, passando o canal 0 e o canal 1 como parâmetros. Tá certo? E a função é essa. Função que você pode adaptar para outros microcontroladores com a maior facilidade. É só trocar a função de leitura do canal AD. Então aqui eu tenho 10 bits e aqui eu tenho 10 bits que somados dão os 11 bits. Aqui eu tenho um segredinho para evitar um problema de leitura que na prática o meu hardware não chega ao zero absoluto ali com LM358. Tem alguns milivolts. Se eu simplesmente retornasse a soma dos conversores, eu teria no meu fundo de escala, então com 0 volts na entrada do circuito, com os op-amps, eu teria ali 100 e poucos digital, mais ou menos. Para evitar isso, eu só considero o ADC2 quando eu atingir o 1023 no ADC1, que é o valor de 5 volts no ADC1. Então, se for menor que 1023, eu retorno apenas o ADC1. Faixa de 0 a 2,5, vou ter aqui 0 a 1023. Chegou em 1023 o ADC1, eu passo a retornar a soma do ADC2, pois ele começa do 2,5 ao 5, começa a modificar de 0 a 5 no segundo operacional, e eu começo a ter retorno de analog no canal 1, que é o meu segundo canal de entrada de conversão AD do Arduino. Vamos ver funcionando na prática. Eu acho que é uma sacada que vai ajudar muitos de vocês que precisam às vezes de mais bits de conversão AD, poderão aproveitar em diversos projetos que necessitem maior resolução. Venha comigo! Esse é o circuito prático, como você pode ver, é muito simples. Utiliza um LM358, ele tem 2 op-amps em um mesmo CI de 8 pinos, então deixa o circuito bastante simplificado. Os resistores, 10K, capacitores de desacoplamento de 100 nano, aqui o Zener e ali em cima o outro Zener também. Eu vou aplicar um sinal senoidal aqui do gerador e vamos ver a variação de tensão na saída primeiro. Depois eu vou conectar o Arduino e vamos fazer a leitura analógica utilizando um potenciômetro. Estou com um potenciômetro aqui, ó, potenciômetro de 100K conectado ao circuito. O circuito é alimentado com 12 volts da fonte de bancada, eu preciso dos 5 volts também de referência aqui para fazer aquele deslocamento de offset, como analisamos. Aí você pode facilmente obter estas tensões no seu sistema embarcado, 12 volts e 5 volts. Então ficou bem fácil. Eu vou liberar a saída da fonte, já estou alimentando o circuito, vou liberar a saída do gerador e aí vamos analisar as formas de onda. Tá aí o osciloscópio, como podemos ver eu tenho a minha entrada em amarelo, aqui eu tenho a saída do ADC2 em azul e a saída do ADC1 em vermelho, em lilás, perdão, tá certo? Azul, ADC2 e ADC1 em lilás. Vamos ajustar o zoom aqui. Agora vai ficar mais fácil de você entender o que acontece. Ó. Uma variação de 0 a 2,5 provoca uma variação de 0 a 5 no lilás aqui. Então, a referência do lilás está aqui, ó, 0 a 5, e aí o Zener entra em ação aqui, de novo 0 a 5.
Uma variação de 2,5 a 5 na entrada do circuito provoca uma variação de 0 a 5 no azul aqui. Eu vou aumentar a frequência, vamos botar 1 kHz, aí vai ficar ainda mais fácil de você enxergar isso. Olha só que legal. Agora ficou bem interessante de entender como o circuito atua. Conseguem perceber que eu estou compondo aqui a minha faixa completa a partir de uma entrada de 0 a 5 volts. Estou com 2 volts de divisão, 0 a 5 volts. Aqui os dois canais também estão com 2 volts de divisão. Ele responde 0 a 5 na metade da faixa e aqui da mesma forma, só que na metade inicial da faixa. Se eu colocar uma rampa, acho que fica ainda mais fácil de enxergar isso, ó. Vamos colocar uma rampa simétrica aqui. Aí, olha só que interessante. Ele responde a partir do 2,5. Então, se eu colocar o cursor aqui, você consegue ver, eu estou aproximadamente 2,5 volts, quando começa a subida aqui do azul. E naturalmente, se você vir no sentido do lilás, tem a descida do lilás. Em resumo, 0 a 5 na minha entrada, 0 a 2,5 na minha entrada provoca 0 a 5 aqui no lilás, que é o meu canal 1, o ADC1. 2,5 a 5 no lilás, que é a minha entrada, provoca 0 a 5 na saída do ADC2. Então está funcionando lindamente o circuito aqui. Agora vamos para o teste com o Arduino. Eu vou desconectar aqui o gerador. Eu vou ligar aqui o potenciômetro. Então vou pegar o centro do potenciômetro, ligar na entrada do circuito. O ponto de GND. E o outro lado, muito importante, cuidado, ligue nos 5 volts. Pois eu quero uma variação de 0 a 5 com o potenciômetro. Ó. Liguei nos 5 volts, agora eu tenho 0. Aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho 5 volts. É isso que vamos ver no ADC do Arduino. Gravei o software no Arduino Uno. Eu só preciso conectar aqui o GND com o GND. O AN0 aqui nesta saída, ADC1, e o AN1 na saída aqui, ADC2. E agora vamos ligar o monitor serial. Monitor serial ligado, você pode perceber que se eu zerar aqui, ADC, esse ADC é o valor de 11 bits, entenda isso. Então, potenciômetro fechado, ADC está com 0. Potenciômetro até o meio do caminho, ele vai estar ali em torno de 1023, ó. Show de bola, 1018, em torno de 2,5 volts. E aí o resto da faixa ele segue incrementando até, está dando aqui 2040, 2043. Então estamos com uma faixa de 0 a 2043 mais ou menos. E aí você pode observar que o AN1 ele está com um fundo de escala de 129, 130 mais ou menos quando eu zero o potenciômetro. Você pode corrigir isso com uma pequena compensação de tensão negativa no op-amp, mas aí tem que observar bem o que ocorre para zerar essa escala. E nesse caso o software, a função, você remove aquele if que utilizamos, ou você pode manter assim, caso não seja um problema tão grande para você. Qual é a penalidade que temos com este artifício feito no software? Quando o AN0 chega em 1023, nós temos estas 130 posições somadas imediatamente ao ADC. Então eu não consigo ali 1023, 1030, 1050. Ele vai pular de 1023 mais 130.
Então, esse é o detalhezinho que ficou. Você pode pensar em soluções no hardware ou mesmo no software para tentar melhorar ainda mais isso. Mas a faixa aí está bacana demais, conseguimos praticamente os 11 bits com um conversor AD de 10 bits. Sensacional! E aí, quem quiser pode investir nos nossos cursos de C e C++ também, para aprender programação. Você fizer os amplificadores operacionais e mais os cursos de programação, você vai muito longe com microcontroladores, como você pode ver. E é isso, galera. Tem sexta, tem clássica sempre. Por fim, você pode ver ali a resposta, ó, quando eu utilizo o potenciômetro. Então, 0 a 2,5, eu estou movimentando apenas o lilás. Estão vendo lá na tela? Que legal. Passei dos 2,5, o lilás trava em 5 volts, eu começo a movimentar o azul. É isso que o nosso circuito analógico está fazendo. Olha só que legal que ficou aqui com o potenciômetro. Continue acompanhando sempre, deixe seus comentários aqui embaixo, like, inscrição no canal, muito importante. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. E esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Obrigado por assistir até aqui, continue acompanhando os nossos vídeos, tem vídeos praticamente todo dia aqui, mais de 3.600 vídeos publicados no canal. Nos siga nas demais redes, veja os cursos WR Kits na descrição. Isso é engenharia, uso intencional da ciência, ótimos projetos para todos, bom final de semana, aquele abraço e até a próxima.